Olá, crianças! Que bom estar com vocês nesse dia. Hoje, quero compartilhar sobre uma mulher que foi muito abençoada. Com a história dela, vamos aprender que Deus não nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos, faz milagres, prodígios e maravilhas. Tudo isso porque Ele nos ama demais. Vamos repetir o nosso ponto principal? Eu escolho servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Mais uma vez, eu escolho servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Muito bem. Você já ouviu falar sobre Ruth? Ela, assim como eu e você, também escolheu servir ao único Deus, verdadeiro e fiel. Que tal a gente aprender um pouco mais sobre essa história? O livro de Ruth é formado por 4 capítulos e é o 8º do Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Vamos contar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Preparados? Então vamos lá! Muito tempo atrás, em Israel, existia uma fase que não tinha mais comida. Por causa disso, as pessoas que lá habitavam tiveram que procurar outros lugares para viverem. Um casal e seus 2 filhos foram morar em Moabe. O pai se chamava Elimeleque, a mãe, Noemi. Os filhos eram Malom e Quilion. Você sabia que Elimeleque significa meu Deus é rei? Noemi, agradável, Malom, doença e Quilion, desperdício. Interessante, não é mesmo? Após algum tempo, Elimeleque morreu e logo seus filhos se casaram com 2 moças daquela mesma região. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. Cerca de 10 anos depois, os 2 irmãos também faleceram. Noemi, Ruth e Orfa ficaram viúvas. Noemi ficou sabendo que a situação da cidade que morava antes, que era Belém, tinha melhorado. Então, resolveu voltar para lá e disse às suas noras: Meninas, Deus abençoou o meu povo com boas colheitas. Por isso, voltarei para a minha terra natal. Eu amo vocês e sou grata por tudo que fizeram. Mas acho melhor vocês voltarem para as casas de suas famílias. As 3 choraram, se abraçaram. Orfa se despediu e voltou para sua antiga casa. Porém, Ruth insistiu em ficar com Noemi. Ela disse: Não irei te abandonar. Onde quer que você for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. As 2 voltaram a Belém e permaneceram juntas. Noemi quis trocar o seu nome para Mara, que significa amarga, porque ela sentia muita tristeza e amargura no seu coração. Estava no começo da colheita da cevada. Ruth teve a ideia de colher espigas de alguém que a permitisse, para dessa forma conseguirem se alimentar. Foi quando Ruth conheceu Boaz, um homem muito rico, de caráter nobre e influente, que tinha certo grau de parentesco com Elimeleque. Boaz quis saber quem era aquela linda moça e demonstrou compaixão e generosidade para com a vida dela. Com isso, ele obedeceu o que sugere o versículo que fica em Deuteronômio 24:19, que diz assim: Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Boaz disse que Ruth não precisaria colher espigas em outro lugar, somente ali mesmo, nas terras dele. Assim, ela estaria segura. E disse também: Eu desejo que o Senhor, o seu Deus de Israel, a recompense ricamente por tudo o que você fez. Ruth conta o que havia acontecido para sua sogra. Noemi fica muito feliz e explica que Boaz era o resgatador da família dela, ou seja, teria uma chance dele se casar com Ruth, já que esta era uma prática cultural naquela época.
com o propósito de gerar herdeiros da mesma linhagem familiar. O tempo da colheita estava chegando ao fim, e era costume celebrarem realizando uma grande festa. Sabendo disso, Noemi teve uma ideia para que Ruth conquistasse o coração de Boaz, porque ela queria muito que Ruth se casasse outra vez. Ela falou: querida, tome banho, use um perfume, coloque o vestido mais bonito e vá ao encontro de Boaz. Espere que ele acabe de comer e beber. E depois que ele se deitar para dormir, aproxime-se dele, pois este dirá o que você deve fazer. Boaz acordou e se assustou com a presença de Ruth. Ela disse: sou eu, sua serva. E pediu para que ele a cobrisse com a sua capa como sinal de proteção. Ele reconheceu o quanto Ruth estava sendo fiel a Noemi e à sua família, e que ela era uma mulher virtuosa. Então resolveu se casar com ela e disse que iria preparar todos os detalhes para o casamento. Porém, havia um homem que tinha um grau de parentesco maior do que Boaz. Sabendo disso, Boaz foi até esse homem explicar a situação. Chamou 10 líderes da cidade que serviram de testemunhas. O homem não quis se casar com Ruth e nem comprar as terras de Elimeleque. Ou seja, Boaz poderia tomar todas essas responsabilidades para si mesmo. O homem entregou suas sandálias a Boaz, porque naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era tradição tirar as sandálias e entregá-las a outra pessoa. Era desta maneira que os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Sabe o que aconteceu? Boaz e Ruth se casaram e tiveram um filho que recebeu o nome de Obed. Noemi o amou tanto e ajudou a criá-lo. Temos uma curiosidade aqui. Obed, filho de Ruth e Boaz, foi o avô do rei Davi. E sabe o que é mais incrível? Esses foram os antepassados de Jesus. Uau, que demais, não é? Bom, mas essa história fica para um outro dia, ok? Só não se esqueça, vamos sempre honrar, amar e servir ao único e verdadeiro Deus. Até a próxima! Boa hora da gente testar os conhecimentos e se vocês prestaram atenção na história que foi contada hoje. É o momento do nosso quiz bíblico! E vamos começar com a primeira pergunta. Qual o nome do marido de Noemi? Tempo! Se você respondeu Elimeleque, parabéns! Você já começou muito bem o nosso quiz. Próxima pergunta. Quais os nomes dos filhos de Noemi? Sim, aqueles que se casaram com Orfa e Ruth. Quais os nomes deles? Tempo! Se você respondeu Malom e Quilion, parabéns! Próxima pergunta. Onde eles viviam? Qual a cidade em que eles viviam? Tempo! Se você respondeu Moabe, uau, você está muito bem! Prestou atenção na história direitinho. Próxima pergunta. Quais os nomes das esposas dos filhos de Noemi? Tempo! Se você respondeu Orfa e Ruth, uau! Você está ficando um expert de quiz bíblico. Próximo desafio. Qual o nome do homem que se casou com Ruth depois que ela ficou viúva? Tempo! Se você respondeu Boaz, parabéns! Boaz era o parente de Noemi que se casou com Ruth quando ela ficou viúva. Você está muito bem, vai ser o grande campeão desse quiz. Uau, que história emocionante acabamos de ouvir agora, onde Ruth escolheu servir o único e verdadeiro Deus fiel. Mas agora chegou o momento da nossa dinâmica, onde a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos lá na história de Ruth.
E para isso, nós vamos precisar de 2 copos transparentes ou 2 potes transparentes, assim como esses que eu trouxe, um pouco de vinagre, um pouco de água e bicarbonato de sódio. Essa dinâmica é muito interessante e eu quero que vocês observem cada passo dessa dinâmica. Um desses potes vocês vão escrever Orfa. No outro, vocês vão escrever Ruth, ok? Agora, nós vamos colocar no pote de Orfa, vocês vão colocar a água. No pote de Ruth, vocês vão colocar o vinagre. E agora, nós vamos colocar 1 colher de bicarbonato de sódio em cada um dos copos ou potes. Uau! Vejam o que aconteceu. Aos nossos olhos, os potes pareciam absolutamente iguais. Mas só o Senhor conhece o nosso interior. As duas tiveram a mesma oportunidade, Orfa e Ruth, de honrar a Deus, mas só uma agiu corretamente. Deixe Jesus agir na sua vida. Honre a Deus. E assim como no copo de Ruth, a bênção dele vai transbordar na sua vida. Uhul! Até a próxima!